Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast diretamente da Terra-média para falar da segunda temporada de Anéis de Poder. Efraim Fernandes aqui, olha, um prêmio para quem conseguiu assistir os Anéis de Poder até o final, porque puta que pariu. Ai, cara, foi chato pra caramba algumas coisas nessa série. Tem coisa boa e tem coisa ruim, vamos falar sobre isso agora. Agora eu quero falar em segundo, só para combater isso que o Efra falou, rapidão. Fala galera, aqui é o Marcos Moviola, e se o Efra está se referindo aos Hobbits, eu compreendo, mas pelo restante da série, ele está louco. Fala galera, Rafael Teodoro aqui, e acho que a gente tem um conflito à mexicana, porque tá todo mundo apontando arma para cada lado. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o PH Oliveira, e assim como o Aaron, eu vivo tentando falar pros meus amigos, irmão, você tá fazendo merda, para com isso. Então, gente, assim, eu acho que a segunda temporada é melhor do que a primeira, isso pra mim é visível, sabe, a melhora que fizeram, mas ainda assim, eu acho que essa série, ela vai agradar quem é fã hardcore do Tolkien, que não é o meu caso. Eu não li os livros, eu não acompanhei as outras mídias, apenas os filmes do Peter Jackson e a primeira e a segunda temporada de Anéis de Poder. Então, o que eu preciso destacar aqui de cara é que essa temporada foi do Sauron. Pra mim, é Sauron e Celebrimbor. São dois caras que funcionam muito bem. Antes de começar a falar, de novo, vou ter que te rebater, Frei. Eu vejo muita gente que é fã hardcore de Tolkien, eu não estou entre elas, tá? Que odiou a série por causa das mudanças, e tem muita mudança com relação ao material original. Mas eu posso até estar enganado, mas a Galadriel não tem absolutamente nenhuma parte nessa batalha de Eregion, para início de conversa, mas ok, beleza. É porque houve adaptação, eu acredito que houve adaptação tanto da parte do Peter Jackson quanto dessa produção agora, perfeito, né, e tal. Então, assim, eu nem conto essa série Anéis de Poder como uma prequel do que o Peter Jackson fez. Eu vejo isso como uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente separada. Mas aí você falou uma coisa que é chave. Por exemplo, o pessoal que reclama das adaptações, eu não gosto de algumas, tá? Eu não gosto de algumas. Aí eu vou explicar aqui no programa o que eu não gosto. Mas eu gosto de muitas. Tem muita gente criticando e reclamando das adaptações, das mudanças que são feitas. Vamos lá, vamos pro Senhor dos Anéis, a trilogia. Os elfos estavam em Helm's Deep, nos livros da Batalha de Helm's Deep? Não. Não estavam. Né? Saruman morre no topo da torre de Orthanc? Não. Arwen luta em Helm's Deep? Ela iria lutar. Vocês não sabem, vocês conhecem essa história? Ela estaria em Helm's Deep lutando, aí vazaram fotos dela no set, e por fui a loucura, isso foi cortado. Mas enfim, pelo menos isso valeu, né? Pelo menos isso será que isso não vem numa próxima temporada, não? Em algum... Não, porque eles estão focados na Segunda Era. Segunda Era. Assim, cara, rapidão, eu só queria mencionar aqui, eu não sou um fã tão hardcore assim de Tolkien, não li os livros, e assim como Efra, eu conheço muito do universo por conta dos filmes anteriores, de Hobbit, e sou muito fã de RPG e histórias que trazem esse mundo fantasioso, medieval, pra tela, assim. E, na minha opinião, essa temporada foi muito melhor do que a anterior, rebatendo aí o que Efra falou, em termos de movimentações de alguns núcleos, principalmente na parte política. Sim. O Efra falou aí de Sauron, e realmente, Sauron foi talvez o grande protagonista dessa segunda temporada agora. E por conta justamente disso, por conta da manipulação que ele conseguiu fazer, e porque poucas movimentações dele já reverberavam muito em todos os outros núcleos. Então isso eu achei uma parada muito, muito interessante que foi feita, e para mim eles conseguiram interligar muito bem os temas entre os núcleos presentes dentro dessa temporada, mas isso foi melhor feito do que na temporada anterior. Essa segunda, eu acredito que essa segunda é bem melhor do que a primeira. Só que, pra mim, de novo, gente, eu não li Tolkien. O ritmo dessa história, dessa segunda temporada, ela continua cadenciada, ela continua arrastada pra mim, tá? Pra mim, em alguns pontos. E eu fico assim, tá, vamos que interessa e tal. Tanto que, pra mim, os 7º e 8º episódios, que foram os mais agitados, eu curti mais. Eu não sei o quanto aquilo ali é fidedigno ou não do material. Foi o que eu mais gostei. Tirando isso, por exemplo, o núcleo, a gente tava falando aqui sobre núcleos, né? O núcleo do Gandalf com
os hobbits lá, né, que enfim, não são chamados de hobbits, eu achei muito chato, achei arrastado. Pra mim, os núcleos que eram mais bacanas eram dos anões, eu gostava muito dos anões, mas ainda assim, eu sentia, tá, mas precisa agilizar um pouquinho. Tem um núcleo lá de Númenor, que eu acho visualmente lindo, Númenor, mas eu também achei que tinha momentos ali que tava se arrastando um pouco, então assim, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas no geral, eu acho que essa temporada é melhor do que a primeira, mas ainda assim eu fiquei assim, tá, vamos respirar e vamos tentar absorver o máximo possível, porque talvez isso aqui seja pro cara que é mais fã raiz, que não é o meu caso. Mas, assim, a temporada é linda, sabe? Tipo, visualmente bonita, a cinematografia é bonita. Eu acho até que eles tentaram chupar um pouquinho ali do Peter Jackson, mas tem coisa ali que não me agrada. Por exemplo, as batalhas, por exemplo, eu não fiquei tão imerso nas batalhas. Eu acho que as batalhas são melhor filmadas lá no Peter Jackson. Mas elas têm seu valor aqui. Então são coisinhas assim que isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é legal, isso aqui não é. Vamos lá, cara. Algumas coisas assim que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui pra galera que tá no cast. O Efra falou a respeito de o Múlio Livre e tal. Efra, vou dizer que 90% do conteúdo que vocês estão vendo na tela é praticamente conteúdo original. Sim. Tá? O Prime, ela só tem direito a adaptar o que está nos apêndices de Senhor dos Anéis e os apêndices de Conto Inacabado. Ou seja, o Silmarillion e coisas do tipo não estão dentro. Então, assim... eles não têm o Silmarillion? Pra mim, não. Pô, Não. Tá aí, eu não sabia dessa também não, hein? Então, não só por do exemplo, Silmarillion, mas desses direitos específicos que eles tinham, por exemplo. Não sabia disso. Então, por exemplo, a história do Gandalf. Ele, né, teoricamente, no mito do Senhor dos Anéis, o Gandalf só aparece na Terceira Era, não na Segunda. Não, ele tem incursões na Terra-média já na Primeira Era. Não. É uma missão, é uma missão. Primeira Era não, desculpa. É na Era das Árvores, que foi antes aí, da Primeira Era. O que eu acho que é bacana, porque assim, no lore do Senhor dos Anéis, eles já estabelecem que o Istari, ou Istari, ele pode vir e morrer e voltar à vida, né? Os elfos também. Os elfos também. Mas os magos são mais fáceis porque a gente viu isso no Senhor dos Anéis. Sim. No filme. O Gandalf morre pro Balrog, ele volta pros palácios lá de Mandos e é mandado de novo como Gandalf o Branco. Sim. Então, para eles usarem isso nessa série, eu acho bacana. Tipo, o Gandalf morrer em algum momento e voltar como Gandalf o Cinzento, né? Porque o mago não envelhece. Então, ele aqui tá mais novo do que o Ian McKellen, de barba. Então, isso pode ser uma relação bacana. Como eu acho também que esse mago sombrio vai ser o Saruman, tá? Eu acho que a caracterização dele também, cara. não deu. Também fiquei com essa impressão. Então, mas aí assim, tem que explicar como é que depois ele não. Porque assim, até onde eu me recordo, quando a gente tem a trilogia do Peter Jackson, tem um momento em que o Sauron, o Gandalf e o Saruman estão ali dialogando, e só depois o Gandalf descobre que o Saruman ele tá trabalhando pro Sauron e rola aquele embate entre os dois. Pô, se ele encontrou antes, porra, e aí? Como é que faz? Ele perdeu a memória? Isso é um problema pra mim. Isso é um problema pra mim porque esse cara, o Kieran Hines, né, que é o ator que faz esse mago sombrio, mago negro, enfim, não pode, pelo amor de Deus, já temos a desgraça de ter Gandalf na Segunda Era e ter a desgraça de ter Saruman e ainda por cima maligno na Segunda Era, aí morreu pra mim, cara. Aí eu não vou querer mesmo ver esse núcleo dos hobbits. Porque o Saruman, ele vai criar interesse, ou melhor, vai virar a chave, vai virar a casaca lá na Terceira Era, mais ou menos no período ali onde se passa o Hobbit, ou até um pouco, ou até 500 anos, 300 anos antes, quando ele começa a procurar o anel ali no rio Anduin, né, que é um rio que divide Rohan e Gondor. E se rolar isso de ser o Saruman ali, mano, cara, eu vou ficar muito bolado. Não gostei nem um pouco de ser o Gandalf, nem um pouco. Pra mim, aqueles dois tinha que ser os magos azuis, que foram dois magos que foram para aquela região. Mas o que eu acho que eles podem usar como argumento, não estou dizendo que vão fazer, é justamente tipo a memória dos magos. E isso é canônico em Tolkien, tá? Que os magos, quando eles vêm para a Terra-média, eles não têm memória de Valinor, do período que eles eram. Eles podem ter usado isso como, tipo assim, o Gandalf e o Saruman estão na Segunda Era, eles vão morrer e voltam na Terceira sem a memória da Segunda. Entendeu? Beleza. Mas eles já meio que predisseram isso, pô, com o Gandalf com a proximidade com os hobbits. O que eu gostei, vamos pro núcleo, então.
que eu gostei do Hobbit dessa temporada foi, eles pegaram tudo que era excesso, eles tiraram, Sador, a companhia, eles já estabeleceram que os hobbits, né, eles eram nômades, mas você entende que essa viagem da Nori com a Papola para esse lugar que eles vivem em terra, assim, não são nômades, tem lugar fixo, é o que vai gerar os hobbits mais para frente. Então, mas eles vão poder usar o nome Hobbit porque eles são chamados de pés peludos. São pés peludos que eles são. Hobbit. Eles não podem usar Hobbit. Então, assim, o que como foi revelado, o mago foi pensando se eles vão revelar posteriormente Hobbits, vão dar esse nome depois, posteriormente. Mas no lore do Senhor dos Anéis, como um todo, né, do universo, Tolkien, os hobbits não eram chamados de hobbits. Tanto é que muitos registros não sabem como os hobbits surgiram. Eles surgiram mais na Terceira Era também, né? Então, assim, tudo indica que eles vão dizer que eles tinham outro nome. Eles eram os pés peludos e depois se tornaram os hobbits. Então, assim, é bem provável, tá? E o que eu gostei foi que, assim, cara, eles pegaram o Frodo e o Sam dessa geração, que é a Nori e a Papola, e, jornada de viagem. Porque no Senhor dos Anéis, o Frodo e o Sam é jornada. Tanto é que se você lembrar do filme, cara, toda vez que entrava o Frodo e o Sam andando. Na maior parte do tempo. Então, cara, eles encurtaram, como a gente comentou aqui, o tempo de tela deles foi pequenininho assim, não tem nada demais, mas serviu para poder, de maneira geral, a gente ver que o povo que era caminhante, né, nômade, viu que existe uma maneira de viver ali em tocas debaixo da terra e que isso, anos mais tarde, vai ser a base dos hobbits. Então quem é fã, está estabelecido. Mas sabe qual é o problema? Eu levei muito isso em consideração, principalmente pela arquitetura de como eram as casas desses hobbits que ficavam estacionados ali no deserto. E eu tive exatamente essa mesma relação que você teve, Teodoro, de que isso já seria um prenúncio do tipo, exatamente isso, esse povo entendeu que dava para parar e, sei lá, começar a praticar agricultura num lugar próspero, que não era o deserto, era uma campina. E aí é isso, começaram a viver a partir dali. Só que esse deserto tá bem longe de onde vão ficar os hobbits depois, é muito longe. Muito longe. São detalhes que eu que não li o livro e não tô tão imerso nesse contexto, manjo. Para vocês terem uma ideia, é como se os hobbits estivessem na Espanha e Portugal, e aqui no Anéis de Poder eles estão lá na ponta da Rússia, na outra ponta da Rússia, para vocês terem uma ideia. É muito longe, a diferença é absurda. Mas sabe qual é o meu grandíssimo problema, cara, com esse núcleo dos hobbits? Beleza, tipo, na primeira temporada tá todo aquele ar de mistério e tal, envolvendo o cara e tal. Foi divertidinho, bonitinho e tal, ok. Só que chega aqui, onde o bicho começa a pegar, os anéis de poder já estão forjados, todos eles, né? E vai começar a porradaria da Segunda Era com a Guerra do Anel, né? Nós vamos ter ainda, eu espero que eles adaptem isso, né? O Sauron em Númenor, né? Quando ele vai para Númenor e fica lá dando somebody love no Ar-Pharazôn, que tá na série, né? Que faz Númenor ser devastada, né? Enfim, deu spoiler, enfim. O livro tá aí há uma temporada. Era isso que eu ia falar, né? Deu spoiler do livro. Mas enfim. Não, mas a série já trouxe. Assim, não que o Sauron vai pra lá, mas a série já trouxe que Númenor vai ser destruída, né? Verdade. É a visão da Miriam. E agora no final também o Pharazôn teve uma visão do Sauron, né? Quando ele tocou lá na Palantir. Posso dizer mais ou menos o que tá no livro? Pode ser diferente. Irmão, tá na chuva, se afoga. Cara, assim, eu acho que pode sim, porque pelo que vocês estão falando, essa série, assim como os filmes do Peter Jackson, eles meio que adaptaram algumas coisas pra gente entender. Basicamente no livro o que acontece? Sauron se declara o rei dos homens e tal, aí quando ele vai pra Mordor, isso depois dessa batalha de Eregion, né, que ele fica destruído e tal, ele vai e se declara o rei dos homens, aí ouvem isso lá em Númenor. Lá em Númenor ele falou, pô, quem é esse cara? E Númenor vem em peso pra destronar o Sauron em Mordor, né? Os orcs ficam morrendo de medo, porque Númenor vem boladão,
né? Aí, por isso que eu fico chateado com a série, que às vezes os soldados de número são mal feitos, o design deles são muito ruins, né? Das armaduras e tal. Eu fico imaginando por que... Exato, eu fico imaginando por que os orcs vão temer essa galera vindo, enfim. Aí o Sauron é levado prisioneiro, como o Anatar, dessa forma que a gente vê na série. Ele é levado prisioneiro até Númenor. Chegando lá em Númenor, ele começa a fazer um Samari-Love no ouvido do Afarazon. Vai tocar e começa a acusar lá também. Da mesma forma que Eregion. Cara, falando lá o Anatar, o ator que faz o Anatar, meu irmão, ele é a Paola Bracho perfeito desse mundo aí. Cara, o cara chega e faz o rebuliço. Inclusive, mas é o mesmo ator, tá? É o mesmo ator do Hal. Não, sim. Eu acho que ele tá... Eu comecei o programa falando sobre ele, né? Pra puxar sobre ele, né? A gente entrou em outros caminhos e agora a gente voltou sobre ele. Eu acho, cara, que ele se destaca muito nessa temporada. Eu não gosto dele na primeira temporada, eu achei um ator muito mas eu acho que ele tá muito melhor, ainda bem. Eu mordi minha língua. Ele tá muito melhor, nessa segunda temporada, sabe? E eu gosto muito também do primeiro episódio, porque tem aquela interação entre ele e o Adar, e tem aquele conflito lá, e ele vira um Venom, vira uma gosma qualquer e tal, e aí fica esse embate, né, sobre quem vai liderar os orcs, se é o Adar, que eu gosto muito desse personagem, ou se é o Anatar e tal. Então eu gostei disso. Eu realmente me impressionou essa... E me surpreendeu esse início, assim, de um Sauron diferente, né? Numa versão diferente do Sauron. Mas deixa eu só concluir por que eu acho que não faz sentido ter essa galera dos Hobbits e o Gandalf na Segunda Era. Porque qual o propósito que eles vão cumprir pro principal da série? Eu não consigo ver. Então, eles vão ter que rebolar muito. Eles vão ter que rebolar muito para incluir o Gandalf na Guerra da Grande Aliança. Cara, assim, então, eu não curto esse núcleo dos pés peludos. E assim, eu acho que esse núcleo deles só serviu pra dizer que é o óbvio. Nós vamos chamar você de Gandalf, sei lá qual é o nome que dão. Depois ele muda pra Gandalf. Então, porra, pra mim só serviu pra sacramentar o que a gente já sabia. Porra, é o Gandalf. Porra, grande merda. Isso aí, assim, todo esse lance do Gandalf, cara, aí eu concordo com o Marcos. Não tem motivo, tá? Ele vai ser só um easter egg pros nerds molhado ver o Gandalf fazendo magia, coisa que no Senhor dos Anéis a magia era mais sutil, né? Uhum. Aí a filha dele tá falando elfo. Ela tá fazendo haka. Ela parece que tá falando haka. Kamate. Toma, papai. Entendeu? Mas eu concordo com o Marcos nesse ponto. E falando de adaptações, por exemplo, não existe... Por exemplo, a queda de Eregion não é assim nos livros. O Sauron não fica... Tipo assim, não tem um Arda, que é aliás, personagem original para a série, muito bom, tá? Por sinal. Excelente personagem. Que eles pegaram um conceito lá de trás, que o Morgoth foi o primeiro a ter interação com os elfos e prometeu coisas para eles, e na verdade era para deformar e a partir dali gerar os orcs. Então, gostei muito disso. Só para puxar um parênteses daí, em um desses episódios eu tava vendo o dentro da série, né, que é tipo um curtinha, fazendo algumas entrevistas com criadores, com atores e tal, e os criadores estavam dizendo que foi um dos como é que é o nome? Um dos parentes do Tolkien que pediu para dar uma atenção especial para dar nessa temporada, porque ele gostava muito do personagem e tal, e realmente eu achei um ponto muito positivo deles terem conseguido ressaltar isso nessa temporada. A família Tolkien ela tá fazendo como é que fala? Uma consultoria na série. Isso é sempre bem-vindo isso. Tem que ter, né? Imagino que sim, com certeza. Já devem ter que ter. Então, pra mim, eu achei um ponto muito positivo também da série, esse engrandecimento, entre aspas, essa atenção melhor pro Ada. Mas assim, só registrar que assim, nos livros, né? O Sauron marcha com o exército, é feito um cerco, é feito um ataque padrão, não é e o Sauron já está com um anel quando Eregion cai. Ele não lembra disso, não. Já tá. Ele cria como Anatar. Eu acho que não, hein, cara. Acho que ele não tá com um anel, não. Ele tá. Porque, ele tá querendo pegar os 3 dos elfos. Os 3 é porque a ordem, o Marcos. Ele quer os 9. Então, ele quer que aquele Imbribro entregue para eles 9. Isso tá alinhado. Só não tá alinhado isso que o Rafael tá falando. Não. Porque na série ele tá lá. Mas no livro, não.
É o contrário. Nos livros, o Anatar, junto com o Celebrimbor, eles criam os 7 e os 9. Quando descobrem quem é o Anatar sai. É verdade, tá certo, tem razão. Cria o 1. Em segredo, o Celebrimbor cria sozinho os 3. Isso. Quando o Sauron coloca um anel, ele sente que existe os 3. Os elfos sentem que existe um, tiram os 3, escondem, e o Sauron marcha sobre Eregion para pegar os 3 dos elfos. Porque como não foi tocado por ele, ele pegou para poder fazer a magia dele, entendeu? Então, a troca foi essa, que na série ele cria os 3, para depois criar os outros, para depois criar um. Mas o jeito que eles adaptaram, cara, do Sauron estar em Eregion, mexendo ali com a estrutura, usando os elfos para lutar contra os orcs, para ele tomar o exército dos orcs para ele. Sensacional. É sensacional. E outra coisa, e aí vem o que a gente está falando, o ponto alto é todas as cenas de Celebrimbor e Sauron são incríveis. Isso é muito bom. Foi mal. A falha na Matrix, tá ligado? A falha na Matrix? Que, tipo assim, ele tá ali fazendo os anéis, aí tipo, tem aquela ilusão, né, pra ele não se ligar naquela guerra que tá acontecendo ali em volta, aí passa tipo um camundongozinho, aí chega o Sauron, né? Isso, cara, eu amei isso, todo na pompa, aí quando ele vai falar com o Celebrimbor levanta a mãozinha, peraí, olha aquilo ali. Aí, tipo, ele repara nesse padrão e depois tem essa quebra da ilusão e o cara tá todo fudido e tá tudo quebrado e o cara fica... Cara, isso é muito bom. Isso eu realmente achei muito bom. É muito, muito, muito legal. E eu acho assim, essa é uma adaptação interessante também, porque o Celebrimbor, neto de Fëanor, talvez um dos maiores elfos, né, da história dos escritos de Tolkien, né, ao lado ali do... Se bem que ele não é um merdeiro, né? O Glorfindel, pra mim, é o maior elfo de todos, mas ele não era merdeiro que nem o Fëanor, né? E ele é neto do maior ferreiro da história do mundo de Arda, né? Que é o mundo do Senhor dos Anéis, o mundo da Terra-média e tal. E aí, ele é retratado com um pouco mais de força e jovialidade, vamos dizer assim. É difícil você ver um elfo com a aparência mais idosa, né? E o Celebrimbor tem uma aparência mais idosa. Eu acho que essa intenção dos criadores da série, acho que foi interessante, isso já na primeira temporada, né? Para trazer um pouco de vulnerabilidade para esse personagem que funcionou muito nessa segunda temporada. Sim, eu falei de elfos mais velhos, nós temos, por exemplo, aquele elfo barbudo. Normalmente, o Círdan, o construtor de barcos. É que eu li muito, eu conheço ele muito por Círdan the Shipwright, né, que eu vejo muitas das coisas assim em inglês, eu não consigo lembrar do nome dele em português. É Círdan the Shipwright. Por que ele tem barba? Por que esse cara tem barba? E ele aparece na série lá nos primeiros episódios da segunda temporada. Porque, mano, ele foi um dos primeiros elfos a despertarem. Quando os Valar despertaram ele. Ele é o elfo provavelmente mais velho. Ele é o elfo mais velho da Terra-média, tá ligado? E ele é o último. Olha só. Ele é o último. Isso é foda. Desculpa, isso é foda. Ele é um dos primeiros na Terra-média e o último a sair. Ele é literalmente o último elfo a sair da Terra-média. Todo mundo vai embora. A regra é quem tem a barba maior é bigode grosso, patente alta, tipo isso. Tipo assim, é mais ou menos isso. No mundo dos elfos é assim que funciona, Efra. Você tem barba, você manda. Você é muito velho. E você é muito velho. Porque as feições mais idosas não chegaram nos elfos com 4, 5 mil anos. O Elrond no Senhor dos Anéis, por exemplo, no Senhor dos Anéis, nos filmes, ele tem 3 mil? Não, 3 mil não. De 3. Ele tem mais de 3 mil no Senhor dos Anéis. Ele tem uns 4 ou 5 se bobear, o Elrond. Porque só da Guerra do Anel até... A guerra que eu falo é só até o Anel ser perdido. Até o Senhor dos Anéis, o filme, são 3 mil anos. O Elrond nasceu na Primeira Era. Então, assim, o cara é velho pra caramba, mas ele não mostra. E isso é fiel dos livros, assim. Só que o Círdan não desgrila. Ele foi um dos primeiros a nascer em Cuiviene, que foi o lugar onde os primeiros elfos despertaram. Para vocês terem uma ideia do que o Marcos estava falando, quando o Círdan nasceu, não existia nem sol nem lua na Terra. Exato. Era as árvores de Valinor. Eram as árvores. Não, eram só as estrelas. Não, tinha as árvores já, não tinha? Não, as árvores tinham em Valinor.
Então, em Valinor. Mas as luzes da árvore não chegavam na Terra-média. Você tá falando na Terra-média. Tá. Na Terra-média. Chegava na Terra-média, é verdade. Só a luz das estrelas. Ele é muito velho, mano. Você não tem ideia. Sim. E ele, cara, ele nunca botou os pés em Valinor. Ele é um personagem tão incrível nos escritos de Tolkien que ele fica sonhando em ir pra Valinor, que é pra onde todos os elfos vão. Mas ele sempre manda as pessoas, mas ele nunca vai. Ele é o último a sair. Ô Marcos, tem um detalhe. Eu esqueci agora qual é o Valar da água. É o Humor. O Humor não deixa ele ir. Ele tentou fazer 2 barcos para ir e o Humor afundou as 2 embarcações, alegando que ele ainda tinha um propósito. Por isso que ele não podia ir. Maluco, esse personagem eu amo. Pena que ele teve pouca tela, eu queria ver mais dele. Eu amo esse personagem, demais. Ele, inclusive, só pra. Desculpa. Ele, inclusive, o anel, ele não fica com um anel de poder dos 3? Fica. Esse anel ele dá pro Gandalf. O Gandalf é o anel de fogo. Anel de fogo. E quando a gente vê lá a cena do Balrog. Isso. Maravilhoso. No Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis. Não, mas ele tá falando da trilogia dos Seus Anéis. Quando ele fala que eu sou servo. Também. Gente, que eu sou servo do fogo secreto da chama de Arnor. Faz o link aí que eu entendi. Entendeu? Esse anel de fogo é o anel que é do Círdan, que na verdade foi forjado, né, junto com os 3, vai parar pro Círdan, e assim que o Gandalf chega na Terra-média, o Círdan tira o anel e dá pro Gandalf. Na Terceira Era. Falando nesse negócio de patente alta, bigode grosso, Tom Bombadil. Botaram ele na série. Não. O Peter Jackson não colocou ele no filme, porque até onde eu ouço a galera falar, Tom Bombadil é um personagem que, whatever. Mas é um cara que tá ali desde o início da parada. Sim. E aí colocaram ele na série, pra ele meio que ser um guia do Gandalf e o caralho a 4, e eu achei chato pra caralho. Mas assim... Quando a primeira chuva caiu na Terra-média, Tom estava lá. Exato. E aí, gente, qual é o balanço que vocês fazem desse cara? É assim, pra mim, ele entra... Porque todo mundo fala, porque o personagem não é tão legal assim. Ele é muito antigo, ele é um cara que tá ali desde o início, mas ele é chato nos livros, pela descrição que eu ouço das pessoas. Ele não é tão relevante assim, ele só tá lá. E aí colocaram ele justamente no núcleo que pra mim é o núcleo mais chato da série, que é lá dos Pés Peludos e o Gandalf. E aí, esse cara volta? Vocês acham? Talvez, assim, não sei. Porque, assim, realmente, de novo, porque não serve propósito nenhum. Esse núcleo inteiro não serve nenhum propósito. Isso. Eu acho que a participação dele foi justamente por conta desse propósito. Ele precisava mostrar pro Gandalf o caminho que ele precisava seguir para se conhecer, entender a magia que era ele mesmo. Tá, mas qual o caminho do Gandalf? Mas qual o caminho do Gandalf? Ele não tem propósito. Ele não tem propósito aqui. O que foi mostrado é que o caminho do Gandalf é o caminho das amizades. Que é quando ele consegue defender aquela cidade e encontra o cajado dele. E isso, assim, é uma visão minha de que não li livros. Estou só seguindo a narrativa que a série me passou. Mas preso ainda na série. Beleza. Eu acho que é assim que a gente tem que ser. Tá? Eu falo de adaptações e tal, não sei o quê. Mas quando elas funcionam, tem que bater palma. Mas quando elas não funcionam, tem que falar, pô, não rola. Então qual o propósito? Eu não consigo ver propósito no Gandalf. Do Tom Bombadil, ele é um personagem, aí eu vou falar dos livros. Não do Gandalf, a gente tá falando do propósito sim. Do Bombadil. Então, falando dos livros, ele é um personagem incrível, cheio de mistério em volta da origem dele, de quem ele é. O pessoal fala que ele é Eru, que é o deus do mundo dos Seus Anéis, mas já não faz sentido isso. Fala que ele é um Vala, que ele é um Maia, que ele é isso, que ele é aquilo, mas ninguém sabe absolutamente nada de quem é esse sujeito. Ele é um personagem muito maneiro, eu acho. Mas ele é um personagem que aqui eu não consigo encaixa pra ele, assim como todo esse núcleo dessa galera. Eu não consigo encaixa pra ele aqui. E o pior é que ele fica trazendo algumas frases da trilogia do Peter Jackson, né? Quando ele fala lá que algumas pessoas merecem morrer, outras pessoas merecem viver e tal, não sei o que. O que o Gandalf fala pro Frodo na Sociedade do Anel, de uma forma distorcida, né? E de novo, é só pra fazer uma lembrancinha lá do filme. Toda vez que a série Anéis de Poder faz isso, é muito chato. Você desvincula, cara. Você é outra parada, tá ligado? Você é outra coisa. Então não precisa ficar trazendo coisa do livro só pra poder... referência. Olha que legal ver o meme do Capitão América. E não só referência, né, Marcos? Porque, assim, como você falou, né, o Tom Bombadil é esse personagem tão enigmático que as pessoas dizem que ele é o próprio Deus,
que quando o mundo foi formado, ele foi formado junto. Tanto é por isso que ele não sofre o poder não sofre anel. Um anel e não sofre influência, porque um anel é formado por um Maia. Então ele está acima do Maia, ou Maiá, não sei como é que vocês chamam, mas ele está ali e todas essas falas dele foi para dizer que olha com quem o Gandalf aprendeu. Como se a sabedoria do Gandalf não tenha sido uma sabedoria própria. Deixa eu só explicar aqui. Ele aprendeu a ser sábio, sabe? Eu não gosto. Eu gosto também não gostei, não. Eu gosto da ideia do Bom Bombadil. Não gosto de onde ele está. Ele tinha que estar na Terra-média, mais precisamente próximo ao Condado. Mas sei lá, ele é só um easter egg. Cara, eu tô achando que o Tom Bombadil vai ser o Stan Lee da Terra-média. Ele só tá lá. Porra nenhuma, só tá lá. Vai ser isso. Mas ele não vai se meter, ele não vai participar da guerra, ele não vai... Ele não é da natureza dele. E só pra, assim, ser o palestrinha, desculpa, gente, ser o palestrinha, mas vocês sabem o que é Maia? Efra e PH, vocês sabem o que é Maia? É uma galera muito louca que veio lá de cima e faz criaturas e vai deixar as criaturas viverem em altas confusões na Terra-média, alguma coisa assim. Não. Eu pensei que tu ia falar do povo Maia. Maia aqui não, mas o Maia também vários alucinógenos bacanas com essa galera. Eles são uma galera que foram criadas por Eru, que é o deus da Terra-média, e são chamados de um grupo chamado Ainur, que são os Vala, são os deuses, é o panteão da Terra-média, e logo abaixo são os Maia, que são, entre aspas, vamos dizer assim, para ficar a compreensão, ficar legal, são os semideuses. Né, que não são tão poderosos quanto os Valas, mas têm algum poder, né? E, por exemplo, o Sauron é um Maia. Peraí, acima deles seria um criador só, seria isso, né? Acima dos Ainur seria o Eru. Os Erus, depois seriam quem? Só tem um Eru. Não, um Eru, só tem um. Eru e Ilúvatar. Eru e Ilúvatar, é um cara só. Tipo Deus cristão. Tá. Imagina o Deus cristão. E depois? Aí depois vem os Vala, que são os deuses. Aí pensa no Olimpo. Pensa no Olimpo. Né? Nessa galera do Olimpo tem um Zeus, que é o Manwë, que é o rei dos Vala. Né? Mas essa galera é tudo Deus, tudo deuses. E abaixo deles estão essa galera que servem os Vala, que são os Maia. Que aí eles seriam tipo anjos ou arcanjos, exato. Perfeito, exato. Aí seria o Sauron é o Maia, o Gandalf é o Maia, Saruman é o Maia. Tem vários, assim. A maioria só tem influência mais na Primeira Era. Dificilmente eles passam por lá. Os magos todos que aparecem nos filmes do Peter Jackson, seja Senhor dos Anéis e Hobbit, eles são Maia. Radagast, os magos azuis e tal, que chegam na Segunda Era, mas não é mostrado. Pra mim, poderiam ser esses caras aí, que o tanto que virou o Gandalf e o outro que é o Mago Negro, poderia ser esses dois caras. Mas não é, enfim. Então, peraí, assim, uma dúvida aqui agora, uma dúvida mesmo de quem conhece pouco. Os elfos entrariam aonde nessa história? Então, os elfos são filhos de Ilúvatar. São dois filhos. Ilúvatar tem dois filhos, os elfos e os homens. Né? O Ilúvatar criou os dois. Só que os elfos, eles têm diferenças características, algumas diferenças com relação aos homens. A principal delas é que eles são imortais. A principal diferença dos elfos para os homens, eles são imortais. E os anões, eles não são filhos de Eru. Os anões, eles são filhos de Aule, que é um Vala, que criou em segredo os anões para poder... porque ele quis criar. Ele foi lá para criar os anões, criou 7, inclusive. Pegaram? 7 anões. Uau! Aí ele criou os anões, aí Eru pediu para Aule matar os anões, porque não fazia parte da criação dele. Aí quando ele viu que os anões tinham sentimentos, ficaram com medo. Aí o Eru falou, não, pode deixar viver, vamos viver, vai virar meus filhos e tal. Então são essas 3 principais raças da Terra-média, né? Então os elfos, assim, são seres imortais, mas não têm, assim, um poder. Claro que eles desenvolvem um certo poder, como Galadriel. Se tu pegar a Galadriel dos filmes de Senhor dos Anéis, ela é putz grila. Ela é poderosíssima, aquela mulher, né? Então, o próprio Elrond, né? Podemos dizer que sim, que ele é mega poderoso, né? Ele consegue evitar o envenenamento do Morgo, da lâmina Morgo no Frodo. Isso é um poder. Cara, eu fico impressionado que em fantasia
O ser humano é o abaixo do abaixo do abaixo do abaixo. Tipo assim, ó, é o que sobrou, tá ligado? Mas todo mundo se identifica com os humanos, e eu diria até com os hobbits também, porque eu acho que os hobbits, eles são a melhor parte dos humanos, vamos dizer assim. Então é muito fácil a gente se identificar com eles. Mas eu fico impressionado, cara, tipo assim, os seres humanos são a ralé, tá ligado? Tipo assim, a ralé, ninguém gosta dessa porra, finaliza essa galera. É impressionante. Por mais, Efra, estudando a história, essa mesma, a nossa história, é muito fácil botar o ser humano na ralé mesmo. Lá embaixo. Mas isso aí, gente, é porque a gente conhece, e o Tolkien conhecia, até por ele ter vivido, passado por 2 guerras, né? Ele lutou em uma e passou por outra. Ele vai olhar pro homem e vai falar: o homem é essa merda aí mesmo, corruptível, tá ligado? E é isso que ele faz, e é isso que ele consegue colocar nos homens da Terra-média. As outras criaturas que não existem, eu vou colocar um pouquinho mais de graça. Aí, aí te volta pros Anéis de Poder, né? Os únicos anéis que foram corrompidos foram exatamente os 9 que foram para os homens. Então, os anéis os anéis dos elfos, não, os 3. Os 7 dos anões, apesar da série, a meu ver, erroneamente mostrar uma corrupção por parte dos anões, eles não foram corrompidos mas eu gostei, de cara. Tolkien. Eu adorei isso, na real. Tudo bem. Pra mim, que não faço a ligação direta com os livros, mas sim com os filmes e tal, eu me liguei imediatamente à destruição ao fato do lar dos anões lá ser invadido por um dragão e tal, por conta da quantidade de ouro que havia lá. Mas aí o ouro, mas é a ganância. Então, mas aí, de certa forma, o que a série fez essa ligação pra mim foi exatamente como esse ouro todo foi parar ali. Então, só que são 2 lugares diferentes, tá? Tá aí. Que eles estão em Moria e o do ouro é Erebor, que fica mais ao nordeste. Porra, tu deu um mapa na cabeça, maluco. Como é que tu consegue? Eu sou louco por Tolkien, irmão. Eu sou maluco. Tolkien, bicho. Cara, mas falar assim, zoeira, esses eventos, assim, digamos, básicos, canônicos, eles são muito simples, inclusive, de você registrar. O que não dá para você registrar em Tolkien são nomes. Aí, parceiro, você vai loucura. Se você ler as 3 primeiras, as 10 primeiras páginas de Silmarillion, você fica louco. Porque é tanto elfo, que gera tanto elfo, que tem tanto elfo, e como elfo não se repete o nome, e não repete o nome. Então assim, e você chega em um determinado momento que tá neto, bisneto, tritaraneto, tudo vivo. Pode crer, velho. Aí tu fica assim, cara, que loucura. Que tá acontecendo? São imortais, pô. Os caras são imortais, pô. Não, por exemplo, a Arwen, filha Seus Anéis, filha esposa do Aragorn, a Liv Tyler, ela é neta da Galadriel. Isso. Eu quero jogar eu sei que você vai falar. Me incomodou, mas eu entendi o propósito da cena. Aquele beijo do Elrond com a Galadriel. Eu falei assim, caralho, puta que pariu. Mas depois eu entendi, ele passou. Cara, mas assim, precisava. Eu entendi o propósito, mas é isso. Podia ter sido tanta outra coisa, sabe? Cara, vocês tinham que ver a minha. Se vocês me gravassem eu vendo essa cena, vocês iam lembrar imediatamente da Phoebe falando: meus olhos. Exato. O cara tá pegando a sogra, mano. O cara tá pegando a sogra. Mas se bem que a Celebrian não tinha nascido ainda, ela nem conheceu o Celeborn, que é o marido dela. Mas tudo vai ser um papo de domingo em família muito legal. Isso aí. Sabe que sua mãe beija melhor do que você? Pô, assunto pra se fazer numa mesa. Feia, né? Com todo mundo. Naquela macarronada de domingo. Meu Deus. Lembas de domingo, lembas. Mas é bom a gente posicionar que Casa Dûn, né? É onde o Gandalf cai lutando contra o Balrog. Isso. Então, o começo é justamente disso. E assim, eu depois eu vou indicar para vocês um conteúdo bem bacana que tem no Spotify, que é Histórias da Terra-média, que era um canal no YouTube, o cara jogou pro Spotify, que ele dá exatamente esses principais eventos, e aí você entende como funcionou a guerra para poder recuperar Casa Dûn, porque Casa Dûn é destruída, aí depois ela é retomada, depois é destruída de novo, para você entender o que acontece quando a gente chega lá, quando a comitiva do Anel passa por Casa Dûn, porque o Gandalf não quer passar por lá, os goblins, e aí você entende a história do Azog, lá do Hobbit. Então, tudo começa a partir daí. Inclusive, é uma fala, né, do Saruman na Sociedade do Anel. Os anãos cavaram fundo. E com muita ganância.
Então, inclusive, os Balrogs também são maias, tá? Isso, é verdade, bem lembrado. Eu gosto dessa coisa do... É o Rei Durin, né? Que enlouquece com o anel. Um deles. Não, então, São porque vários. tem o Durin pai, tem o Durin na série. O Durin terceiro. Então, na série, o Durin IV é o que vai substituir o pai que enlouqueceu, né? Isso. Então, eu gosto dessa coisa da mente dele seminada, sabe? Sofrer como é que eu posso... Esse envenenamento pelo anel, eu acho isso muito legal. E aí, cara, eu gosto desse conflito, esse daddy issues que rola na história, porque eu acho que torna o núcleo mais interessante. E aí o problema é tão grande que o Elrond tá lá na batalha, tá esperando, não, porque no amanhecer de não sei qual dia, olhe pra puta que pariu que o cara vai chegar. E o cara não aparece. E a cara do Elrond, puta merda, eu falei, eu fiquei de coração partido por ele. Você e o PH têm toda a razão. Você e o PH, porque o PH falou anteriormente que essa adaptação foi interessante, e foi por conta desse drama. Por conta dessa interação dramática entre o Durin III e o Durin IV. E isso realmente foi bem legal. Mas eu quero aproveitar e perguntar para o PH e Efra, que vocês viram, assim, são especificamente dos filmes. Você não acha, e o Marcos também, claro, você não acha que, eu particularmente sempre penso assim, tá? Você expor personagens a um perigo extremo, sabendo que esses personagens, você vai vê-los mais à frente, não é algo pior? Porque, por exemplo, você sabia que o Elrond não ia morrer naquela batalha. Você sabia que a Galadriel não ia morrer lutando contra o Sauron. Então, fazê-los passar por isso não é pior? Deixo pra vocês. E o Gil-galad nem tava nessa batalha de Eregion. Por que botaram o Gil-galad na batalha de Eregion? Olha, se for bem feito e eu me colocar na situação... É aquela coisa, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Mas, pô, cara, já que... É esse meu problema com, entre aspas, tá? Prequels. Quando a gente já sabe o que vai acontecer e os caras querem puxar lá atrás. Cara, se for bem feito, se for uma história bem contada e me fizer sentir o cara está sentindo, porra, show. Mas eu sei que no final do dia, me convença. Sabe, é mais ou menos isso. Me convença. Dizem que o episódio... Eu não sei se é o 7 que tem a batalha, que ele tá esperando chegar e tal. Eu vi gente dizendo que é um episódio chato, é um episódio fraco, que ele não é tão bem feito. Eu não gosto tanto das batalhas, eu confesso, mas eu me senti o Elrond ali, porque assim, essa relação, eles espelham, né? Porque assim, o Elrond e o Durin IV, eles são tipo o Legolas e o Gimli lá na trilogia do Senhor dos Anéis, pra gente criar essa identificação. Então, quando eu vejo ali, eu sei que o Elrond vai viver tantos milhares de anos e tal, mas cara, eu fiquei realmente de coração partido quando a galera não apareceu. Deu pra ver o desapontamento dele, né? Tipo, foi doído, entendeu? Então, assim, se eles conseguem me trazer esses momentinhos em que eu posso sentir o que o personagem está sentindo naquele momento, mesmo sabendo que no final ele vai ter um final feliz, então eu tô comprado. Boa, garoto. Cara, eu tô muito com o Efra nessa. Eu fiquei, num primeiro momento, assim, com sentimentos mistos, exatamente por conta disso. Tipo, pô, a Galadriel não vai morrer aí porque lá na frente ela tem que fazer um monte de coisa, o Elrond não vai morrer aí porque ele tem que fazer tal coisa. Mas eu tô muito com Efra nesse sentido de, pô, me venda isso. Não no sentido de que o Elrond realmente ia morrer, porque eu não imaginei mesmo que ele fosse morrer justamente por conta da história que vem a seguir. Mas é muito do como ele saiu dessa situação e o que, de fato, narrativamente mudou para ele da forma como ele enxerga o mundo e, nesse caso específico, enxerga os anãos e o amigo dele, como isso, de fato, mudou para ele. E para mim, o peso que teve, principalmente nessa situação do Elrond, foi do tipo, então talvez seja daí que começou a rixa entre anãos e elfos. Ou isso só se agravou com essa situação. Então, para mim, a parte mais interessante não é necessariamente como aquele cara vai sair dali, mas o que de fato aquilo se transformou aquele personagem, sabe? O que de fato aquilo ali deixou uma cicatriz nele, sim, que ele vai levar assim, de fato pra frente. Você sabe, Rafa, você sabe como é que o Peter Jackson contornou essa situação na trilogia? Nesse problema que você criou, por a gente saber como é que vai... alguns personagens vão sair, se sair, porque assim, o livro do Senhor dos Anéis está aí desde a década de 30, né? 30 não, perdão, o Hobbit está desde a década de 30, tá desde a década de 50, né? Então quando chegou 2001, muita gente já tinha lido, né, sim, o Senhor dos Anéis, então sabia o que ia rolar ali. Mas sabe como é que o Peter Jackson faz muito bem e contar nessa situação? Ele não só mostra os personagens principais, ele não só fica mostrando Aragorn, Legolas e Gimli, Frodo, Sam, Gandalf, não.
ele vai mostrar, principalmente isso rola em Duas Torres, quando rola a Batalha de Helm's Deep, ele vai mostrar pra gente o risco que está ocorrendo, que é aquelas pessoas que estão mais vulneráveis e ficam escondidas nas cavernas, dos orcs entrar ali e retalhar geral. As mulheres ficam naquelas cavernas, as crianças e tal. E nisso eu acho que a Anéis de Poder falha. Porque as escalas não são tão grandes como é no Senhor dos Anéis. Eles poderiam fazer escalas maiores. Eles poderiam fazer mais pessoas ali circulando em Eregion. Será que não foi restrição orçamentária, não? Porque a série... Mano, eu prefiro que gastem dinheiro com figurantes pra gerar um efeito dramático do que gastar com efeito visual em batalha grandiosa. Não, e assim, porque não adianta você ter uma batalha se você não sabe qual é os riscos daquela batalha. O que se pode perder durante aquela batalha, você entende? Aí, tipo, você tem uma escala muito pequena dentro de Eregion, né? Aí até quando chega depois da final da batalha, né? Tá lá o Gil-galad, o Elrond, a Galadriel e o Arondir. O Gil-galad levanta a espada e tal, não sei o quê. Tu vê quantos elfos tem ali. Mano, a população élfica é enorme. É enorme. Anos então, mais... Isso que eu senti que eles... A série, nesse trecho, ele não entendeu, eu acho, essa escala. Porque, assim... nessa época são 2 grandes reinos, Eregion e Lindon. Isso. Elfos. De elfos. Mas, assim, são populosos, não são uma coisa de 2 gatos pingados. E exato. Voltando à questão que acho que o PH falou da inimizade, tem um pouco disso também, tá? Porque nos livros, o Marcos pode confirmar, aqueles portões de Melon, digam Melon e Ent, eles são fechados. Não existe esse negócio de os anãos iam vir e não vieram. Não, os anãos não vão ajudar os elfos. De jeito nenhum. Entendeu? Há um pedido de ajuda e os anãos não saem da caverna. Eles selam os portões e não deixam nem os elfos escaparem por ali, depois da queda. Então, assim, eles adaptaram de um jeito que, a gente estava resolvendo um negócio aqui, por isso que a gente não pôde ajudar. E, no real, o problema é de vocês. Sabe? Então eu acho que é a contrapartida que quando o Khazad-dûm é invadida, os elfos falam, o problema é de vocês. Tem um momento que eu acho interessante, que é quando o Adar e a Galadriel estão para fazer um pacto ali, uma aliança, né? Nossa. E aí quando eu acho que ia rolar alguma coisa, aí vem a série, isso eu achei legal. Vem a série, porque assim, eu gosto muito do Adar, assim, eu não concordo com as ações do Adar, mas eu acho ele um personagem interessante. E nem concordo com as ações do Sauron. E aí ele é morto pelos... Cara, eu não tava esperando aquilo. Ele é morto pelos orcs, o Uruk-hai, eu não sei dizer a diferença entre orcs e Uruk-hai, mas enfim. Só pra tu entender a diferença. Uruk significa orc, em Black Speech, e na língua negra. Hai é uma raça diferente, é uma raça um pouco mais evoluída, mais forte. Mas é tudo orc. Tipo cão e isso, né? Os Uruk-hai, eles foram criados pelo Saruman, misturando... magia do orc com magia ali das árvores, tá? Então é só pra... tipo aquela cena que fala na trilogia, que ele faz um Uruk-hai, aí ele fala, quem você serve? Ele, Saruman. Isso. Mas eu acho que isso é do filme, Rafa. Eu acho que tem registro de Uruk-hai antes da Terceira Era. A ideia de Uruk-hai, de maneira geral, nos livros é muito orc mesmo. E tem também a adaptação que eles não poderiam falar orcs. Também tem isso, né? Então, tanto é que eles estão tratando mais uma restrição. Restriçãozinha ali. Então, vocês querem comentar algo mais pra gente? O Rafa estava concluindo. Essa cena aqui, né, vai haver essa aliança entre o Adar e Galadriel e tal, aquela coisa toda. E aí o Sauron chega retalhando geral e tal. E em paralelo tá acontecendo uma outra cena que eu achei muito interessante, que a gente pode fazer até um paralelo com a realidade. Pera, rapidão. E essa cena faz eco com aquela primeira cena que os orcs matam Sauron. A primeira cena isso. Ele faz esse... isso, eu botei a mão na cabeça e uau, explodiu, foi muito legal. Mas não era exatamente isso que eu ia falar. O que eu ia falar é que os orcs, eles renderam a galera elfa, né? A galera elfa que tá ali e tal, e eles começam a fazer o quê? Queimar os pergaminhos. Em que momento da história nós víamos em que pessoas de um regime totalitarista, totalmente escroto, queimavam livros e conhecimento? Lá na década de 40, durante a Segunda Guerra, com o regime nazista. Realmente. Mas tinha outros momentos. Teve um outro momento da história que um regime opressor
fez isso também, mas realmente isso é uma boa lembrança. Ué, então, mas isso foi pra mim o grande defeito da série, tá? Primeiro, a Galadriel, que a gente acho que vai conversar sobre ela daqui a pouco, como é uma personagem que eles conseguiram esconder muito bem nessa segunda temporada. Ela não tá, tipo... Ela tá perdida o tempo todo, né? Eles Tá não sabiam o que fazer com ela. Por quê? Porque, na verdade, ela não tá ali em momento algum, né? Ela tá em Lórien. Ela vai fundar a cidade de Lórien com o marido dela. E todo mundo ficou no cagaço de o Arda achar que o Arda ia falar que o nome dele era Celeborn, né? Todo mundo ficou falando, quando a Arda falou, não, Arda é o nome que eu conquistei, meu nome real. Aí todo mundo, cara, não fala Celeborn, pelo amor de Deus. Porque o Celeborn é o marido dela, né? Então, assim, só que uma coisa que eu mais senti o pecado da série, isso principalmente nesse episódio final, foi a... Caraca, desculpa, gente, o Luiz Henrique marcou gol, 2 gols dos jogadores do Botafogo. Eu ainda tô no delay, cacete, eu tô aqui com... Deixa eu ver o tal raciocínio. Então, uma coisa que a série, que eu não gostei e é perceptível, é que o episódio 7 e o episódio 8, eles são muito mal montados. Por quê? Você perde a fluidez. Por exemplo, teve uma hora que o Sauron estava lutando com a Galadriel que eu não sabia se aquilo estava acontecendo algo na mente, se era físico. Eu não entendi como é que o Arda e toda a tropa dele estavam do outro lado de Eregion, porque eles assistem a Galadriel caindo do alto de Eregion. Puta que pariu. Nossa, eu tô entendendo a tua confusão. Tipo, realmente. Tá o Arda e a Galadriel, aí o Arda vai, tipo, rola uma Arda é o nome do planeta dos Seus Anéis. O Adar. Que é uma cena que é chupada da Marvel, que é quando o Thanos joga a Gamora lá da puta que pariu. Então, a Galadriel cai, e aí tem a galera lá embaixo, lá na puta que pariu. Como é que os caras sabem que a Galadriel tá caindo, cara? Não tem como, achei isso muito forçado. E não só isso, toda a geografia da luta, ela é muito confusa. É porque confunde desde o início, né, Rafa? Porque você não sabe para onde tá o Ada. Onde é que ele tá naquele lugar? Ele tá porque quando a gente vê o ataque dos orcs, nós vemos os orcs à esquerda da tela, e Eregion à direita. Mas aí quando vai no 8º episódio, a gente dá a entender que eles estão à direita. Os orcs estão à direita. Realmente tá esquisito. E não só isso. O Gil-galad, ele, teoricamente, ele está em alguma posição anterior ao dos orcs, porque tem um ataque, né, a investida, e depois tem um acordo do Elrond. Do Adar com a Galadriel? Com o Adar com o Elrond, a negociação. Sim. Aí essa negociação falha. Depois, eles parecem que já estão entre a cidade e os orcs, fazendo algum tipo de última barreira. Aí depois o Gil-galad está em outro lugar dentro da cidade sendo rendido, porque os orcs já voltaram, e o Gil-galad sai com um monte de cavalo, os cavalos dos elfos desaparecem, eles estão vindo de uma companhia montada e depois eles não têm o cavalo dentro da batalha. Então, assim, a geografia da batalha, ela é muito, muito confusa. Você tem razão. Por isso que eu falei que eu não consegui ficar imerso nas batalhas, e eu acho que o Peter Jackson, ele filma melhor. Né? Ali a escala é maior, o orçamento é maior, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Entende? Melhor, e tem uma outra coisa que me incomodou também, depois que o Elrond conversa com o Adar e dá tudo errado, que ele passa o negócio pra Galadriel, eles ainda estão dentro do acampamento lá da galera orc, tá o Elrond conversando com um subalterno dele. E o Elrond tá falando qual vai ser o plano dele. E tipo assim, uma porrada de orcs ali em volta e falando, não, porque eu sei de uma coisa que o Sauron ou sei lá quem não sabe, porque eu vou fazer isso, aquilo. Mano, tu tá no território do inimigo, tu tá dizendo o que tu vai fazer, cara, que burrice. E tipo assim, foda-se, os orcs ali ouvindo e não fazem nada, e o Elrond vai embora. Então assim, é uma outra coisinha que me incomodou, cara. Tu tá na batalha, tu tá no campo inimigo, fazendo ali, tentando uma negociação, a negociação falha, você tá indo embora falando com o teu subalterno, falando alto o que você vai fazer naquela guerra. Porra, mano, isso aí também eu não comprei. Toda essa cena aí da negociação, ela começa com isso e termina com um beijo. Tipo, sabe? Muita coisa não fez sentido aí. A cara que a Galadriel... Cara, acho que nem a Galadriel acreditou. Tipo, porque ela faz uma cara do tipo, porra, sério? Agora que tá me beijando? Ninguém que tava vendo acreditou também. Não. Realmente, vocês têm razão. Realmente... Não deixa de ser maneira a cena da batalha, vai lá. Essa confusão realmente é complicada, vocês me convenceram. Agora,
E Marcos, é só você ver, por exemplo, tem aquele troll que tenta destruir a barreira. Aí depois vem a investida dos elfos e o Galad supostamente mata ele. Essa cena é bizarra. Essa é muito. Porque de onde vem aquela lançada que o Galad dá no monstro? Porque quando se tu rever. Cara, vê a cena, vocês vão sentir estranheza. Que é muito esquisito, porque não parece que o Gil-galad acerta ele. Parece que ele tá sei lá, 10 metros do bicho e acerta. É bizarro. Tu vê que essa inconsistência da batalha, ela se reverbera no final. Porque não faz sentido o Sauron estar lutando com o Galadriel do nada, sabe? Só para ter ela lutando, porque ela fugiu por um caminho que dava no acesso das montanhas, aí os orcs já estavam lá naquela montanha, sendo que o Sauron estava sabe, é aquilo, como é que o Adar foi parar lá em cima? Na saída, a ideia dele era só pegar o Anel Élfico. Olha, eu tenho a impressão de que é aquela coisa, eu tenho contas a acertar com ele. E aí a história deu um jeito de ter esse embate final entre os dois lutando e tal. E ela dá um chute giratório do Van Damme nele, ela dá um roundhouse kick na cara dele. Eu achei do caralho isso. Tipo, e eu tenho a impressão que essa luta, esse lugar que eles estão lutando, é a mesma locação, posso estar errado aqui, me corrijam se eu estiver errado. É a mesma locação, ou muito parecida, tentando reproduzir, naquela luta que rola no primeiro filme, Sociedade do Anel. Aí chega uma enxurrada de orcs e o Aragorn tá lá. Porra, parece um lugar. Essa impressão, principalmente no take que pega com a escada, que tem pode crer. Sim, se fosse uma mini torre, uma mini torre não, uma ponte à esquerda. São aquelas muito ruínas, parecido. Né? Que tem aquelas ruínas. Isso. Pô, bem, e se eu bem não me parecido engano, mesmo. O ângulo que pegaram é exatamente o mesmo ângulo. Pode crer, mano. Pode ser mesmo, hein? Eu tive. É verdade. Muito parecido. Uma coisa que eu percebi também é que a série agora ela tem um Joffreyzinho pra chamar de seu, que é o filho lá do Farazon. Cara, que maluco escroto. Puta que pariu. A gente mal falou de número, né? A gente mal falou de número aqui. Ele é o próximo que todo mundo quer que morra, né? Ele é muito babaca, muito babaca. Ele é ridículo, ridículo. Não, mas a cena que o Valondio. Valondio. É Valondio mesmo, gente? Valandio. A cena que o Valandio morre é muito maneira. Eu adorei aquela cena. Não é Elend? Não, Elend é o pai. É o pai. Pode crer. Elend é o que sai da cidade. É isso. E o tem um caso que dá a entender que o Elend ele vai ter uma relação amorosa com a... Né, ele tem um lance com a... Não é ele que tem um lance com a menina lá de Númenor, que é a fodona? Miriam. Não vai ter não. Ela vai desaparecer na próxima temporada. Será? Porque assim... Gente, a personagem dela não existe teoricamente, né? A Miriam existe, não? Não, a ideia já é o Farazon. Não existe essa tomada de poder de um primo. Não, mano, tem sim, ela existe. Não existe, não. No Tolkien? Não existe, não. E assim, porque quando a gente já entra no Menor, a gente já entra com o Farazon. Assim, na Segunda Era, né? O Farazon, ele vira o rei. Mas não tem, tipo, uma rainha que é destronada com golpe. Não existe isso. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus. A gente escreveu uma cartinha aqui, ó, a cartinha do Sauron pra Miriel. Ela é do mal. Pô, sabe, acho que não faz sentido. Mas o grande lance, assim, que eu gostei de Númenor é que eles, cara, entraram naquilo que tem que ser de verdade, sabe? Mano, ela tá nos livros sim, cara. Ela de fato se casa com o Farazon, ela é filha do Tar Palantir, ela é da linhagem de Elros. Ela tá, pô. Então, tipo assim, casamento contra a vontade dela, porque assim, porra, o Farazon é um escroto do caralho. Mas eu não lembro exatamente como se dá isso, mas eu acho que é bem nesse nível aí, cara. Entendeu? Tipo assim, você vai ter que casar comigo pra Númenor prosperar e os caras... Pra dar uma legitimidade, ao trono, ao reinado do Farazon. Eu quero ver quando o Isildur vai deixar de ser cuzão e ser um cara que fala assim, porra, esse é o cara. Porque ele é o cara que corta os dedos lá do Sauron e pega a porra do anel e depois ele acaba sucumbindo ao anel. Eu quero ver a hora que vai virar e falar assim, porra, o Isildur é o cara. Eu ainda não vi isso. A série precisa trabalhar muito no Isildur. Precisa trabalhar muito. Primeiro que ele precisa de uma barba. Ele precisa de uma barba.
Ele precisa urgentemente de uma barba. Mas aí, de novo, Marcos, é a mesma coisa. O Isildur naquela batalha, o Isildur tá preso com um cavalo. Tu sabe que não vai acontecer nada, cara. Não, é verdade, é verdade. Se bobear... Não, você sabe com quem eu sabia que ia acontecer? Com Valandil. Sabia que ia acontecer alguma coisa com esse cara que ia matar ele de algum jeito, porque Valandil é o nome do filho do Isildur. E ele vai, obviamente, vai dar o nome do amigo, que é o melhor amigo dele na série, era esse Valandil. Vai dar pro filho, né? Pra homenagear, pra saber que o cara foi morto por aquele escroto. Eu acho que o Isildur vai matar o Jeffreyzinho. Eu tô achando tomara, que... mas tomara. Que maluco babaca. Eu não queria, não. Precisa. Eu queria que ele morresse do jeito bonito que todos de Númenor vão morrer. Porque, assim, a gente não falou, né? A gente jogou no ventilador, meu irmão, agora fala. Exato. Então, como a gente falou, né? O Sauron vai ser preso pelo... Pensa em Atlântida. Tá. O Sauron vai ser preso pelo Pharazôn. O Pharazôn vai, digamos, se mostrar o poderoso, porque prendeu o grande Sauron, aquela coisa toda. Só que aí, com o tempo, e aí que eu falo, com o passar de vários anos, Sauron meio que vai conseguindo virar amigo do Pharazôn, ao ponto que o Sauron consegue convencer o Pharazôn a Númenor que eles têm que invadir Valinor. Que Valinor... Para vocês entenderem, Valinor, como eu falei, a referência dos deuses do Olimpo, Valinor é o Olimpo. Mortal não deve ir para lá, né? Sem ser convidado, pelo menos. E como cresce dentro de Númenor uma inveja dos elfos, porque eles são mortais, apesar deles terem vida longa. Vale lembrar que o Aragorn, que ele é descendente dos Númenóreanos, né? Os Dúnedain são descendentes dos Númenóreanos. O Aragorn, no Senhor dos Anéis, tem 87 anos. Apesar E ele fala isso no filme, né? Na versão estendida. Ele envelhece mais lentamente. É pra Valinor que o Frodo vai no final, né? Passar os últimos dias dele. Exato. O Bilbo, o Frodo, o Gandalf, né? Passar umas férias do barulho até morrer. Todo mundo que portou o anel em algum momento vai pra lá. Inclusive o Sam. O Sam também vai. E sabe mais quem vai? O Legolas e o Gimli. Os dois constroem um barco e vão pra lá. O Gimli é o único anão a entrar em Valinor. O único anão a entrar em Valinor. O único anão. Mas assim, esse é o rolê, sabe? E como penitência, os Valar afundam o menor. O próprio Eru. Verdade. O próprio Deus Valar destrói Númenor. Aí fica tipo Atlântida, tá ligado? É um paralelo com a história de Atlântida que o Tolkien criou. Então, assim, eu tô doido pra ver essa cena. Eu acho que ela vai acontecer na 4ª temporada, se a gente tiver. Não, eu acho que acontece na próxima, cara. Sabe por quê? Porque eles prometeram 5, né? 5 temporadas. Isso. 5. Eu acho que vai ser na próxima e talvez na 4ª e a 5ª, Guerra do Anel. Guerra do Anel não, é Guerra da Última Aliança. Porque assim, teoricamente tem... Cara, é porque o ruim é que tem algumas coisas que eles já tinham que ter criado, sabe? Sim. Por exemplo, a gente era pra estar vendo o Reino da Floresta, que depois virou a Floresta das Trevas, porque o Thranduil, o pai do Legolas, está nessa guerra. Sim. Não sei se vocês lembram. Guerra da Última Aliança... Não, peraí. A Guerra da Última Aliança ou era... Da Última Aliança. Da Última Aliança, aham. Porque não sei se vocês lembram, o Efraim e PH, no Duas Torres, o Frodo e o Sam, eles estão lutando, eles vão caminhando por um lugar que são chamados de Pântano dos Mortos. Tem vários elfos mortos com olho branco. Então, a família ali do pai do Legolas, né? No caso do avô do Legolas, porque era um ataque combinado de Lindon, do Gil-galad, com os humanos e esses elfos. Só que esses elfos, a arrogância do pai do Thranduil, do avô do Legolas, é que a gente resolve a guerra sozinho. E nisso ele antecipa o ataque dele e são aqueles elfos mortos ali no pântano. Olha só como é maneiro, cara. Tudo liga uma coisa na outra, é impressionante. Uma dúvida agora. Você falou de abordar uma possível guerra, que me fugiu o nome agora que vocês falaram. Da Última Aliança. A Última Aliança. Deixa eu só falar, Rafa, eu acho que a 4ª temporada é a fundação de Gondor e Arnor. Porque Númenor afunda na 3ª temporada, a 4ª temporada é a fundação de Gondor e Arnor, e a 5ª temporada aí sim que é a Guerra da Última Aliança. Faz sentido, pode ser. Porque Lindon ainda tem que cair, gente. O Sauron luta contra Lindon também.
Mas fala, Efra. E aí tem essa guerra aí que vocês falaram, que é a Guerra das Alianças e tal, que tem uma pessoa que é parente do Legolas. É o avô ou é o pai? Thranduil, o pai. O pai. É o pai, né? Thranduil. Ele é a fada da floresta que aparece lá no Hobbit. É isso? O Lipace. A fada da floresta. Não é porque um dos anões fala essas fadas da floresta e tal, tem sacaneio, eles falam isso né, pra zoar. Do Hobbit, eu acho. Bem legal. Vocês viram um pedacinho da Guerra da Última Aliança no primeiro Senhor dos Anéis. No Sociedade do Anel. Aquela cena inicial é a Guerra da Última Aliança. Aquela cena inicial, né? Que por sinal é muito boa, cara. Opa! Essa cena inicial é muito boa. Puta que E aí pariu. você vê o Elendil e você vê o Isildur. O Elendil que Sim. já tá na série e o Isildur, né, também. Com a barba, né? Ali. Já homem Com feito, barba, aquela barba de respeito, né? Sabe quem morre nessa guerra? Que é Olha, justamente. não dá spoiler, não dá spoiler. Vamos dar spoiler. Meu irmão, vambora. Larga o aço. Valeriano. Depois de 1 hora não vai dar spoiler? Não, peraí. Peraí, que isso? Aquela cena que vocês veem no primeiro da Sociedade, que não é só o Elendil que morre, né? Não é só o Elendil que morre. Não é só o Elendil que morre ali. O Gil-galad morre ali. De uma forma épica, inclusive. O Gil-galad morre pegando fogo de dentro pra fora. O Sauron pega ele pelo pescoço, e taca fogo nele de dentro pra fora. Mas o Gil-galad dá umas porradas nele bonita, com aquela lança dele lá. Dá umas porradas bonitas. Scorpion, isso aí. É muito épico. Putz, Grila. Eu tinha uma última coisa pra falar, cara, que me fugiu, cacete. Tem a ver com tudo isso que eu tô falando. Da Guerra da Última Aliança. Putz, Grila, cara, me escapou legal. Ouvinte, parece que você vai ter que ouvir a versão estendida pra saber qual é o comentário. Vamos lá, a gente tá falando de Lindon, tá falando de Elrond, de Gil-galad. A gente teve a Narsil aparecendo, né? Que é a espada. Isso, garoto! Era isso. Obrigado. Muito obrigado. Era isso. Eu fiz igual o DiCaprio, aquele meme. Ops, eu vi, hein? Mas foi perfeito. Essa referência aos filmes, eu bati palma. Até a cena é parecida. Tipo, ele pega a espada Exato. e... Putz, eu falei, é a mesma cena. Depois que você acaba de ver, coloca a mesma cena do Retorno do Rei, quando Aragorn recebe a Andúrion do Elrond. É a Isso mesma foi muito maneiro. cena, o mesmo ângulo, o mesmo movimento de espada. Tá tudo igual. A puxada rápida, né, do Elendil, assim. Mas faz todo sentido, cara, pra ter essa referência, porque o Aragorn é um retrato de Elendil, da honra de Elendil, da força de Elendil, e eles fazerem esse paralelo aí sim com o filme, cara, isso foi incrível. A gente falou pouco de Númenor, eu gostei da evolução do arco de Númenor, mas nessa cena eu levantei e bati palma. Cara, na moral, você falou aí sobre a queda, você falou aí que as últimas temporadas poderiam abordar o que é pincelado no início do Senhor dos Anéis. Vocês acham que a série pode terminar aí com a aparição do Aragorn? Não. Será? Eu acho que ia ser pular muito. Não. Vai pular muito, porque o Aragorn vai aparecer 2000 anos depois. 2000 anos depois. Não, então, mas a gente não sabe até onde a série vai, né? Não, a série deve acabar com o Sauron morrendo. Exato, perdendo a força, perdendo o anel. Não, Sauron perdendo o anel. Opa! Deve acabar aí. Aí depois... Até porque, não sei se vocês já ouviram falar que tá sendo planejado um filme do Gollum. Sim. Ai, puta, que ideia merda, cara. Tu acha merda? Eu acho fantástica a ideia. Eu não quero. Mano, a ideia é fantástica, porque, cara... Eu tô com ela só pelo fato de que eu não quero mais nada derivado, eu quero alguma coisa nova, eu quero, sei lá. Cara... mas o que pode ser novo? Não sei o que pode ser de novo. Não, cara, eu acho que não tem que mexer mais em Senhor dos Anéis, cara. Pô, é tão mas, legal. cara... mas tem muita história pra contar. Tem muita história. Não, tem muita história. Eu acho uma merda. Você não quer nesse período de tempo, é isso? Você não quer nesse período de tempo que a gente já viu Senhor dos Anéis. Me conta o período que eu não sei nada. Pô, eles querem botar o Andy Serkis, cara. O Andy Serkis. Mas você sabe alguma... Peraí. Mas você sabe alguma coisa da trajetória do Gollum, por exemplo? Cara, o que era pra saber eu já tenho na trilogia, cara. Eu não quero mais ver Gollum, cara. E ainda querem botar o Andy Serkis pra ser o diretor. Porra, beleza. Mas assim, precisa. Aí então forçando em querer o Gandalf, colocar o Ian McKellen. Lembrando que o Ian McKellen é um senhor chegando aos seus 90 anos. Pô, vai ter que fazer rejuvenescimento no cara pra mostrar um período que veio antes? Será que isso vai funcionar? Será que não vai? Será que vai escalar o Gandalf, colocar um outro ator nesse universo do Peter Jackson? Aí não sabe. Aí seria terrível. Entendeu?
Ô, Marcos, você falou agora aí a gente tá falando aqui do Olo, né? Tem uma coisa que eu fiquei muito em dúvida. Agora voltando à série, tá? Quando aquela comitiva que tem o Elrond, tem a Galadriel, eles passam nos lugares zumbis. Cara, na minha cabeça, pela minha memória, aquilo ali só vai acontecer 1500 anos depois. Por causa das guerras do Witch King. Do Witch King, né? Do Rei Bruxo, né? Ah, tá. Não, beleza. Eu falei assim, cara, eu acho que eles anteciparam, porque eu sei que aquilo ali, Terceira Era, quando o reino de Arnor é dividido e o Witch King enfeitiça lá os negócios lá, né? Ah, tá. Pra possuir o corpo dos reis que morreram, das pessoas que morreram ali. Mas aí, então, aí que tá o meu problema de novo com a adaptação. Porque assim, pra que você vai trazer isso na Segunda Era que aquilo não vai exercer o propósito nenhum? Zero. Peraí, esse é o que é morto pela Elwyn? É o bruxo de Angmar? É o Witch King que é morto. O Witch King é o que é morto pela Elwyn. É isso. Porque assim, a cena que a gente tá falando, vocês lembram que eles enfrentam uns zumbis, o Elrond, a Galadriel e tal, não sei o quê? Então, aquilo ali não existia na Segunda Era, no período em que eles estavam. Porque isso aí só vai existir na Terceira Era, durante as guerras do. São reis humanos. É porque o Anarion, que é irmão do Elendil. E do Elendil não, desculpa, do Isildur. O Elendil tem 2 filhos, o Anarion e o Isildur, que tá na série. O Anarion ainda não apareceu. O Anarion, ele forma um reino, que é o reino de Arnor, que é bem naquela região ali onde ficam o condado dos hobbits. E naquela região, ao norte, tem um lugar chamado Angmar, que é onde mora o Witch King, que é o rei bruxo de Angmar. E esse Witch King, que é um servo leal de Sauron, ele fica guerreando constantemente ali com aquela região de Arnor, né? Aí tem um rei, que agora não vou lembrar o nome de Arnor, que acaba morrendo. Morre uma galera ali, e eles criam uns túmulos ali pra essa galera. Beleza, show. Na verdade, morre, tem 3 filhos, né? E um não respeita o reinado do outro, e eles dividem o reino de Arnor. Divide o reino de Arnor em 3 reinos. Essa pra você, Efra e PH. Lembra na primeira Sociedade do Anel, quando eles estão tipo numa colina? Na torre. Que é quando que o rei bruxo fere o Frodo. Isso. E agora espanta eles com uma... Cena foda. Então, ali é a capital do reino, um desses 3 reinos ali que sobrevive. No meio dessas guerras, há um... Inclusive, naquele lugar ficava um Palantir, que é aquela esfera que o Pharazôn fica pegando. E o Saruman Wi-Fi da Terra-média. Exato, ficava uma Palantir ali. Uma das Palantir ficava naquele lugar. E aí, no meio dessas guerras, todos os reis vão morrendo, as pessoas vão morrendo, e há um feitiço para eles serem ressuscitados ali no modo zumbi. Exato. Tá? E aí sim, eles só são mortos pelas próprias armas do período. Exato. Que também estão enfeitiçados. Aí esse irmão aí do Isildur, ele vai aparecer ou não vai aparecer? Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. Porque assim, ele tá alheio à guerra, ele não tá sabendo. Ele não foi citado? Ele foi citado. Ele foi citado nessa série, na série já. Foi. Só não apareceu. Ele foi citado pelo próprio Elendil. Ô Marcos, na verdade eu lembrei agora. Quando é fundado os reinos de Arnor e Gondor, Anarion não é Anarion que foge a Arnor, não. Elendil vai comandar Arnor. Isso. Anarion e Isildur ficam em Gondor, na torre. Exato, Uma perfeito. fica em Minas Tirith, que é a Lua, e outras em Minas Ithil. Não, Minas Ithil. Isso, Minas Ithil. Que vira o Kirit Ungol, que é aquela onde o Frodo e o Sam... onde fica Laracna. É fácil gravar nome, é fácil. Gente, eu fico imaginando estudar o alfabeto élfico. Deve ser eu acho lindo, cara. Mas assim, é muito complicado, cara. São nomes assim que eu fico... Porque o Tolkien, ele era linguista, né? Sim. Ele criou a língua primeiro e depois criou o universo. Nossa, cara, são nomes muito complicados. Eles estão aproveitando bem a língua, né? Porque já teve a linguagem, óbvio, do Uruk, teve a linguagem do elfo, eles falaram também a língua dos anãos também. Inclusive, gente, vou dar aqui, palmas e palmas. Eu sei que muita gente é machista e escroto, mas a personagem da Disla, né? Que é a esposa do Durin? Não, Durin é outro personagem. Do Durin. Cara, a ideia de ser elas são responsáveis pelo canto que a montanha reverbera e tem um caminho ali. Cara, aquilo ali é incrível.
pô, é bonito, assim, da ideia de você entender a proximidade dos anãos com a montanha, sabe? Você ter uma casta específica de pessoas que cantam a montanha para saber qual lugar que tem que ser escavado para a segurança da montanha. Outra coisa, a ideia dos parada espelhos... quase espiritual, né? Isso, Separado. Sim. A ideia dos espelhos de luz, sabe? Que tem todo um comércio de fruta, de planta acontecendo dentro de Khazad-dûm. Cara, é o Mercadão de Madureira da Terra-média. Mas é muito bom. Sabe por quê, Efra? O Peter Jackson, ele elficou todo o Senhor dos Anéis. Verdade. Então você quase não vê muita coisa de anão. E só os anão lá que, tipo, os caras que gostam de ouro, gostam de dinheiro. Eu não falo no sentido pejorativo, não. Quando eu falo Mercadão de Madureira, eu não falo no sentido pejorativo, não. Eu falo no sentido de eles têm uma sociedade, eles vivem e têm a própria cultura, e a gente tá vendo aquilo ali de perto. A própria cultura, o próprio cultivo, o próprio dinheiro, realmente tudo uma sociedade à parte, né? Sim, e assim, o ápice de Khazad-dûm, e, gente, que eu quase, já é meu wallpaper, tá? O Balrog contra o Durin. Aquilo ali é Cara, sensacional, irmão. Essa cena é muito boa, cara. Ele se despedindo, se despedindo do filho, cara. Ele pulando em câmera. Zack Snyder deve ter gozado vendo essa cena. Nossa, pulando... ele deve ter morrido de vergonha, porque é assim que se usa o slow motion, meu Deus. Cara, que cena. E, cara, eu gosto muito do efeito digital, né? A computação gráfica, ela tá pau a pau com um dos filmes, hein, cara. Tá muito engraçado, né? Porque, assim, se você parar pra pensar, são mais de 20 anos que foi lançado a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, por lógica, a gente pensa que alguns efeitos em CGI estão datados. Alguns até estão. Mas, cara, o Balrog tá muito bem feito. Até hoje, esse CGI funciona. E o CGI que a gente vê do Balrog nessa série, cara, eu digo que tá no mesmo nível do Senhor dos Anéis feito 20 e tantos anos atrás. Cara, essa cena é maravilhosa. Mas é isso aí. É isso aí. Não, na verdade, duas coisas que eu achei bem bacana. Primeiro, Arondir era para ter morrido, ressuscitou do nada. Mais uma vez, erro de montagem. Você não vê ele sendo recuperado, você não vê nada. Parece que ele se arrependeu da decisão de querer matar ele. Porque o cara toma uma estocada e no mesmo episódio, ou no episódio seguinte, o cara lá tá de boa. Passou um band-aid élfico e tá tranquilo. Um cara não bota... Sabe o que eu acho, Efra? É aquela ideia de... A cena dos episódios do 7 foi gravado antes do episódio, ou quer dizer, o 8 antes do 7. Tá, possivelmente será? Tu vê que eles esqueceram que aí a gente tinha esfaqueado ele, sabe? É muito doido. E assim, e aí o ponto positivo, tá? O Arondir, cara, eu gostei muito de cortaram aquela mulher, né, que era o interesse romântico dele. Aquele filho chato pra caralho dela. E eu acho, Marcos, que é também. Já sei. Ele vai virar o Rei Bruxo, não vai? O Rei Bruxo, não, eu acho que ele é um dos líderes do Exército dos Mortos. Tu acha? Eu acho que não. Eu acho que é mais pra isso. Pode porque ser ele também. É muito low level, ele é muito low level pra ser. Eu espero muito que façam alguma coisa com ele, porque puta maluco chato pra caralho. Eu acho que ele tá com cara de quem vai receber um anel, um dos 9, sabe? Por todo aquele lance dele tá nesse modo de o meu povo não tem terra, a gente tá em Pelargir, e agora Gondor Gondor não, né? O Númenor tá querendo pagar tributo. E isso pra série vai ser o mais confortável de você distribuir esses anéis, né? Porque só tem um cara dos 9 que tem nome. Só tem um. Dos 9 só tem um que tem nome. Que é o Camus, que é um dos líderes da parte lá dos hobbits, caras que ficam usando máscara. Tá. Então, o Camus é líder dessa galera. Ele é um dos que recebe o anel. Dos Easterlings. Que aparece na trilogia do Peter Jackson também, quando veio os Olifantes, né? O Mumakil, né? Cara, no final a gente tem os Vingadores da Terra-média, né? O Arondir, Galadriel, o Alto Rei lá, que eu esqueci o nome, que também é a Fada da Floresta, e o Elrond, né? Estão se preparando, tá com aquela galerinha élfica ali, e a gente vai ver como é que vai desenrolar isso. Faltou a câmera girando em torno deles assim, hein? Mas é cafona, cara, desculpa, essa cena é muito cafona. Aquilo ali é muito ruim, porque aquilo ali não tinha que estar existindo, gente. A Marvelização. Porque o Elrond vai, monta a Valfenda. Só que eu não sei se é em Eregon ou se é só depois da Guerra da Aliança que ele monta a Valfenda. Não, é antes. Ele já... É daquela de Eregon mesmo. Mas, cara, o Gil-galad era pra estar em Mindon. Galadriel era pra estar lá em Lórien, comendo planta. E o que eu espero agora é que
esqueçam essa merda. Desculpa, tá, gente? De querer enfiar a Galadriel, de ser. Ela é aquilo que eu falei com a gente do grupo lá. É o principal erro da série é querer colocar ela como protagonista num lugar que ela não é protagonista. Eles poderiam ter usado o Elrond, por exemplo. Eu ia falar exatamente isso agora, que essa temporada pra mim mostrou que o Elrond tem muito mais potencial dramático mesmo, narrativo, pra de fato ser o protagonista dessa série. Porque, cara, realmente, essa temporada da Galadriel é o que falaram no início, acho que foi o Efra que falou. Botaram ela no banco. Ela não tava lá. E quando ela tava também, sinceramente, na minha opinião, não fazia tanta diferença assim. Porque... Ela quase se aliou a Orc, gente. Desculpa. Exato, ela não conseguiu convencer o rei de nenhuma das decisões que ela queria. Aí ela foi lá pros orcs pra tentar negociar um poder em troca de também não conseguiu. E depois... O que ela fez, então, nessa temporada? E aí tem um grande problema no roteiro, que é o seguinte, falando da Galadriel, que eles colocaram o Elrond como o errado da história, porque assim, os anéis dos elfos, eles não têm influência do Sauron, como o próprio Rafael falou aqui, os anéis dos elfos, né? Mas a todo momento o Elrond estava ali insistindo de que tinha alguma coisa, não sei o quê, mas a gente sabia que não tinha essa influência. E aí, depois ficou o Elrond falando, tava errado. Ué, como assim? E isso pra mim foi extremamente sem propósito, tá ligado? Extremamente sem propósito. Eu acho que eles poderiam usar a Galadriel pra um outro rolê, sabe? Talvez de desbravar Lothlórien, aquela área ali da floresta, para não no núcleo central do negócio, sabe? Como uma sidekick, alguém que está procurando alguma coisa e vai ter as aventuras procurando alguma coisa, entendeu? Porque aí você traz uma parada nova para a série que não está envolvido diretamente com a guerra e não coloca ela, porque assim, na primeira temporada, ela, por incrível que pareça, ela funcionou muito melhor do que na segunda. Porque na primeira temporada é todo aquele lance dela não querer voltar para Valinor, porque ela ainda acha que tem um propósito na Terra-média, ela encontra o Halbrand, ela acha que ela faz um julgamento errado e ela entende que poxa, não, eu tenho que, esse cara é poderoso, vai ajudar a levantar o reino dos homens, é importante. Cara, esse arco dela eu acho legal. Mas na segunda temporada, tu vê que ela tá no modo ai, meu julgamento foi errado, e agora? E ali, vou ter que me vingar de você porque você me enganou. Cara, é pífio. E toda vez que ela entra em cena, você vê que não há química dela com ninguém. E não é a atriz. De novo, não é a atriz. A atriz é muito boa. Se você vê o trabalho dela em outros trabalhos dela, tu vê que ela é muito boa. Só que o texto é ruim, o argumento para ela é ruim. Sei lá, eu acho que a melhor opção, já que ela tá com o vestido branco agora, finalmente, pega ela, bota ela para fazer alguma coisa em Lórien, bota ela para fazer alguma coisa, tipo assim, estamos procurando uma arma secreta, sabe, qualquer coisa. Ou bota ela indo para procurar o Gandalf. Tem um Istari aqui e ele vai ajudar na guerra. Vai lá atrás dele. Bom. Boa ideia. Galadriel Cristóvão Colombo. Galera, qual é a nota que vocês dão para essa temporada? Eu dou 2 cadeiras, equivalente a uma nota 5, nota 6, sabe? Acho que tem erros, tem acertos. Eu gostei demais do Sauron nessa temporada. Cara, ele treinando tiro ao alvo com o Celebrimbor matando ele foi sensacional. Foi tipo Jogos Mortais da Terra-média. Eu acho ele um ator muito ruim. E nessa segunda temporada mudou totalmente minha opinião sobre esse cara. Então eu quero ver mais do Sauron. Bom, cara, eu achei essa temporada infinitamente melhor do que a primeira, que eu já tinha gostado de muitas coisas, claro que ela tinha muito mais problemas, né, mas eu adorei essa segunda temporada, de fato, assim, é claro, a gente passou aqui falando de alguns problemas que ela tem, seja aí na hora de adaptar, seja na hora de colocando coisas que estão certas com relação aos livros, mas que não funcionam bem. Isso é do jogo, assim, eu entendo, só espero que a série tome para as próximas temporadas rumos mais corretos, né? E, assim, no fim das contas, eu gostei muito dessa segunda temporada, uma evolução evidente, principalmente como você falou, Efra, o Sauron está inacreditável. É tudo que a gente esperava ver em um Sauron em carne e osso, sabe? Aquilo que a gente via só de presença, influência nos filmes do Peter Jackson, aqui a gente vê como ele... Nossa, é impressionante o poder de manipulação dele, que eu fiquei muito feliz de ver. Eu dou 3 cadeiras para essa segunda temporada. Cara, eu vou concordar com o Marcos, eu dou 3 cadeiras, porque para mim, apesar dos problemas, o saldo foi muito positivo.
em relação ao que eu falei no início, de como os temas se interligaram entre os muitos núcleos. E eu acho que a série conseguiu se livrar, de certa forma, de algumas coisas que estavam atrapalhando a narrativa, como a gente falou dos arcos lá dos pés peludos. Acho pra mim que o saldo foi positivo. E é isso, 3 cadeiras. Para mim, 3 cadeiras também. Se você pegar naquilo que tem de muito bom, né? Por exemplo, a gente teve a Inter-Esposa, que são as esposas dos entes que a gente vê lá na trilogia do Senhor dos Anéis, né? Do Peter Jackson, e né, as Inter-Esposas elas se perderam, então acho que foi bacana trazer isso. A série usou ali para trazer personagens que a gente tem nos livros, uma mitologia, como por exemplo a gente falou aqui, da Colina dos Túmulos, do Tom Bombadil, de apresentar Rum, que a gente não vê nas trilogias, né, tanto do Hobbit quanto no Senhor dos Anéis. Alguns conceitos como os Pelagi, o Númenor. Então, assim, eles usaram bem para poder entrar em mitologias e personagens e tal. O que funciona muito bem. Celebrimbor e Sauron, Elrond de Durin, Pharazôn, Elend, funciona bem. Eu gosto, eu sei que muita gente não gosta, mas gosto de ter os hobbits, a jornada e tal, deles diminuírem a tela. Foi o que o PH acabou de falar aqui. Cortaram aquilo que era excesso, como, por exemplo, a mãe lá do Theo. Tiraram muito do Arondir, do elfo negro, né, que muita gente criticou, mas tiraram muito dele, deixaram ele com uma missão de vingança. Achei que funcionou muito bem. Isildur está perdido e tem que ajustar o arco. Então, quando você faz o saldo do que funcionou e daquilo que não funcionou, e para mim o que não funcionou foi Galadriel, o que não funcionou foi alguma montagem ali do 7º e 8º episódio, ficou muito confuso. 3 cadeiras, para mim é isso mesmo. O que funcionou muito bem. E essa temporada é 2 milhões de vezes melhor do que a primeira. E eu acho que eles acharam um rumo, então a gente espera grandes coisas aí para as próximas temporadas, como Queda de Númenor, Queda de Lindon e Guerra da Aliança. É isso aí, galera. Se tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão, quiser que a gente fale de filme de série, mesapra04@gmail.com. Você já sabe o que fazer. Estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores. Dê as 5 estrelinhas, curte, compartilha e vamos ver como é que vai ser agora essa sequência de Anéis de Poder. Galera, muito obrigado pela participação de vocês e fui! Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.